se apegando aí, gente, ao tema principal da live, o que é que eu coloquei aí? Eu botei a queda silenciosa dos Estados Unidos. Por que isso? Por que eu botei a queda silenciosa? Porque quando a gente vai pegando todos os elementos, né, de alguns anos para algumas décadas já, né, apesar de, se você olhar assim à primeira vista, não parecer, o Império Americano, ele está se desgastando, ele está ruindo aos poucos, tá certo? Peço para que você curta esse vídeo, tá? Por favor, curta esse vídeo, para o YouTube saber que você está gostando do conteúdo aqui do canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho, porque esse canal tá só começando aqui, a gente tá fazendo muito conteúdo bom. E se você não se inscrever, você vai perder, tá? E se você não ativar o sino, você não vai ser notificado, tá? O que vai ser muito triste pra você e pra mim, que não vou ter sua audiência, né? Considere também ser membro aqui do canal. Você tem duas modalidades. E considere também mandar uma contribuição aqui por Pix, pra quem sabe em breve eu conseguir trocar botar essa poltrona de volta na minha sala e começar a fazer os vídeos aqui, as lives com uma cadeira. O pessoal falou em cadeira gamer, mas eu acho que eu vou comprar uma de escritório, que eu prefiro mais. Beleza, gente? Dado o recado, vamos voltar pro vídeo. Os Estados Unidos não é mais a mesma potência que foi outrora, certo? Não é mais a mesma potência que foi outrora. O tarifaço, por exemplo, é uma medida para marcar território, né? Lembrando que ele fez um tarifaço na China, ficou aquela brigaiada toda com os chineses. Depois ficou demarcando aqui no Brasil. O Lula conseguiu dar um nó nele. Vamos lembrar o seguinte: essa medida do tarifaço, ela veio especialmente após aquele sustinho que ele levou quando o pessoal do BRICS começou a discutir sobre a possibilidade de haver uma moeda comum nos países membros do BRICS. O que seria essa moeda comum? Uma moeda para transações comerciais, não seria uma moeda tipo euro não, tá? Não seria uma moeda tipo euro, de forma nenhuma. Seria uma moeda como Keynes, na época lá, quando ele propôs, né, no acordo lá de Bretton Woods, na virada lá da Segunda Guerra, que ele propôs que se fizesse, né, Guerra Fria e tal, que se fizesse uma moeda chamada Bancor, que é basicamente o que o BRICS quer fazer, mas deu uma freada aí por causa do tarifaço, deu uma esfriada, né, porque o Trump começou a atacar, né, o BRICS. Qual era a ideia do Keynes, o Bancor? A ideia do Keynes era criar uma moeda comum internacional, né? Antigamente a moeda referência era Libra, né? Libra esterlina da Inglaterra. A Inglaterra, ela perde a hegemonia. Após a Segunda Guerra Mundial, né? Tem muita gente que fala, mas e a União Soviética, ela não... Se existia uma força, mas assim, a força econômica principal, né? A gente sabe que por muito tempo foi a Inglaterra, certo? E a moeda de referência também. Nunca foi a moeda da Rússia e União Soviética não, né? Mas veja só, o Keynes propôs na época o Bancor, disse, a gente cria o Bancor, podia ser outro nome, e aí a gente bota essa moeda de referência e todo mundo fica com as suas moedas internas e a gente transaciona assim. Aí os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, brigadão aí, Keynes, mas fica pra próxima. Vamos botar o nosso dólar. E aí se criou aí, desde o acordo aí de Bretton Woods, essa potência monetária, né, potência econômica, que emerge aí da Segunda Guerra. E aí o Trump se sentiu ameaçado, por quê? Porque se trouxe de novo à baia esse tipo de coisa. Olha, vamos criar uma moeda comum para o BRICS, vamos sair do dólar. Porque a desdolarização é importantíssima se tratando em soberania comercial, soberania econômica. É importantíssima. E o BRICS sabe disso, né? O BRICS sabe disso. Seria algo semelhante ao que Keynes propôs naquela época.
Aí, o Trump, né? Se a gente for puxar o fio, o Trump começou a ameaçar. Olha, se você fizer isso, posso fazer aquilo. Se você fizer taraná, eu faço tararô, né? E de repente vem o tarifaço. O tarifaço. Não só por causa disso, obviamente, né? É uma rumeira de coisas, né? É uma rumeira de coisas. E a gente vai ver o tarifaço como uma investida para retardar o fim do Império Norte-Americano. Luan, o Império vai acabar a qualquer momento, mas longe disso. Companheiro, longe disso. Nem pense que vai acabar agora. Provavelmente todos nós aqui dessa live vamos partir dessa para uma melhor e a gente não vai ver os Estados Unidos cair. Isso é um processo lento. Um império, ele não cai do dia para noite, tá entendendo? Um império não cai do dia para noite. É um processo gradual. Mas esse processo já começou há uns bons anos. A gente vê, por exemplo, que a expectativa de vida chinesa passou a dos Estados Unidos. É um salto de qualidade. É cada vez mais se chegando um modelo socialista que muitos de vocês gostam de puxar aí e dizer que é o modelo... como é que vocês dizem? O modelo socialista de Schumpeter, né? O modelo social... Vou até botar no Twitter, esqueci de botar. Aí... tem muita gente que gosta de falar, é o socialismo de Schumpeter, pode ser que é o Estado, meio que o Estado que a Mazzucato fala do Estado empreendedor, que a gente vê a Mazzucato falando de como deveria agir o Estado, que é justamente como a China age. E os Estados Unidos não passavam por esse tipo de ameaça desde a União Soviética. Desde a União Soviética que a gente não via esse tipo de ameaça, você tá entendendo? E aí, vai se passando o tempo, a gente vê hoje, por exemplo, que a BYD, ela passou a Tesla na produção de veículos elétricos no mundo. Se vocês se lembram, há anos atrás, 2011 especificamente, o Elon Musk deu uma entrevista e ele ficou rindo, ficou zoando, ficou mangando dos caras, dizendo, os carros são feios, os caras são mal desenhados. E hoje, ele tomou um pau dos caras. Ele tomou um pau. Aí as autoridades, quem manda no poder, olha assim, a gente tá perdendo espaço, cara. É público e notório que a China vai virar a primeira potência no mundo. Público e notório. E isso é assustador para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Lembra daquilo que a gente vem conversando nas lives? Que não tem como você concorrer com um país que tem planos quinquenais. Como é que você concorre com isso? E aí, Lola, boa noite. Tudo tranquilo? Não tem como concorrer com um país como a China. A Hillary Clinton já deu uma entrevista e diz: aquilo não é livre mercado. Nós somos livre mercado, a Hillary Clinton falando. Eles são uma economia centralizada. Você não tem como competir. Você não tem como competir com a BYD. Se você... É aquele negócio. A BYD estava muito atrás da Tesla. Mas certamente quem estava no poder da China sabia. Mas a gente passa. Deixa passar um tempo aí. E passou muito tempo. Muito tempo. Pra você ver que esse tipo de coisa não é um ano nem dois. 2011. Estamos em 2026. 15 anos até a BYD ser piada na boca do Elon Musk. E hoje ela ser líder mundial na produção de carros elétricos. A China é a líder na transição energética, na revolução verde. A China, ela é líder na extração e refino de minerais críticos. Ela tem a maior reserva natural de terras raras. E ela usa isso para concentrar nas indústrias dela. A gente já conversou sobre isso. A Venezuela, esse ataque na Venezuela, para além do roubo do petróleo, é também uma investida contra a China. Por quê? Porque, como eu já mostrei aqui, quase 70% de tudo que a Venezuela exportava era para a China. Cerca de 20 e tantinhos assim é para os Estados Unidos. O petróleo ia para lá. O petróleo hoje na Venezuela será semelhante ao ouro que foi roubado do Iraque em 2003, né? Com todos aqueles investimentos, até que o camarada aí, a gente tá aí, falou, né, que o petróleo é mais pesado, mas aí vai investir
pra ficar mais barato o bolso lá do consumidor lá, entendeu? Você não acha que a Europa está pior que os Estados Unidos? Não tem uma empresa de tecnologia europeia e o PIB dos países europeus está estagnado há 20 anos. Não, tá pior nesse sentido aí que você tá falando, né? De qualidade de vida não, aí é insuperável, né? Certos lugares. Porque os Estados Unidos, ele é aquele país, né, camarada, que tem as maiores empresas do mundo, né? Se for pegar o S&P 500, né? As empresas que tem ali, tudo de lá da bolsa lá, as maiores, são as maiores empresas do mundo. Só que aí tem morador de rua, tem muita criminalidade, e você começa a ver esse tipo de contradição que só o capitalismo consegue produzir, né? É o tipo de contradição que só o capitalismo pode produzir. E a gente olha para isso e pensa, o capitalismo será um fim em si mesmo. Eu até não sei, não garanto que semana que vem, mas muito provavelmente semana que vem, em algum dia da semana, eu vou fazer uma live temática sobre o livro de Schumpeter, né? Que é Capitalismo, Socialismo e Democracia, né? Que o Schumpeter fala que, na visão dele, o socialismo é inevitável, e não porque ele seja socialista, mas porque ele enxerga que o capitalismo, ele é autodestrutivo, né? O capitalismo, ele será o fim em si mesmo. E ele dá elementos que você olha assim e pensa, porra, faz sentido, né? Só que a ideia do Schumpeter é diferente da de Marx. O Marx, ele falava que o socialismo viria dos erros do capitalismo. Já Schumpeter acreditava que, muito pelo contrário, o socialismo viria dos acertos do capitalismo. O capitalismo acerta e ele quebra. Acerta e ele quebra. É aquele círculo de pujança, quebra, né? Destruição criadora. Aí volta a pujança, quebra, destruição criadora. E assim vai. E o Schumpeter diz, esse ciclo vai acabar destruindo a ordem social do capitalismo. E eu vou falar mais disso em algum momento na semana que vem. Por isso é importante que você esteja inscrito, né? Se você está até esse momento aqui desse vídeo, né? Ative o sininho aí, porque semana que vem a gente vai debater muito sobre isso aqui, tá? Vamos debater muito sobre isso. Então, é nesse sentido que eu digo. O Império Norte-Americano é um império decadente. Só que não é um decadente que tá pobre. Obviamente que não. É o país mais rico do mundo. Mais rico no sentido que ele não... veja só. Lembrando. Aí o camarada perguntou, né? Mas a Europa, ela não tá pior do que os Estados Unidos nesse sentido? Porra, tá. Mas você vê que lá é muito mais distribuído que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é muito mais rico, mas é muito mais concentrado, pô. Tá entendendo? É muito mais concentrado. Se você for pensar em pobreza, o que é, sinceramente falando aqui, tá? Vamos falar com sinceridade. Você prefere ser um cara absolutamente ferrado nos Estados Unidos ou em Cuba? Porra, é melhor ser ferrado em Cuba, né? É melhor ser absolutamente ferrado em Cuba. Porque a gente não pode meter esse papo daqueles caras que falam, né? Que, mas aí nos Estados Unidos, pelo menos você compra um Nike barato. Porra, que lascar, né, pô? Aí você se lasca pra ir pro hospital, você paga uma conta que você... É mais seguro você continuar com um negócio quebrado do que você fazer esse tipo de coisa lá, entendeu? Do que você fazer esse tipo de coisa lá. O pessoal fala, né? Don't call the ambulance, né? Que caro pra caramba. O pessoal só vai em último caso. Então é aquele negócio. Aí eu fui pro extremo, né? Mas aí eu posso falar no exemplo que você deu. É melhor ser pobre na Europa ou ser pobre nos Estados Unidos? Muito melhor ser na Europa. Ser pobre na Europa é um luxo, dependendo de onde você estiver, né? Obviamente. O grande erro estratégico dos Estados Unidos é que estão querendo voltar a estratégias estereotipadas de um passado descontextualizado e idealizado. É o mesmo padrão do fascismo, não basta querer. E lembrando que eles falaram da doutrina Monroe quando eles invadem a Venezuela. Lembremos que a doutrina Monroe é aquela lei que estabeleceu que se você fizesse qualquer coisa nos países que os Estados Unidos consideravam zona de influência, você estaria sujeito a ser atacado ou ser embargado. E o que é que eles fazem hoje? Olha, vamos retomar a doutrina Monroe a partir de agora que a gente tomou o poder na Venezuela. Quando ele fala isso, gente, o que ele está dizendo? A América do Sul é minha. A América do Sul é minha.
A América Latina como um todo é minha. E se vocês fizerem algo que desagrade, a gente vai reagir. A gente vai reagir. Isso não é sinal de força. Isso é sinal de desgaste. Entendam o que eu tô falando pra vocês. Algo que ele faz... Ali o João. Algo que ele faz pra demonstrar força é justamente o oposto que ele demonstra. Ele demonstra fraqueza. Porque ele faz o subterfúgio bélico, né? Ele pega todo o poderio bélico que ele tem pra destruir um país, pra dizer que fique de exemplo, agora a América do Sul é minha e a América Latina como um todo. Basicamente ele tá demonstrando força pra dizer, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Isso é mais uma das provas da decadência do Império. É mais uma das provas da decadência do Império. Lembremos que existe uma infinidade de países que os Estados Unidos ou financiou o golpe ou literalmente invadiu e tomou as coisas. Há uma possibilidade enorme que no dia que você nasceu foi o dia de algum golpe financiado ou literalmente dado pelos Estados Unidos. É um país que vive de espólio de guerra, direto ou indiretamente. Ele só consegue construir. Na verdade não é construir, é manter, é se manter, tá? Não é construir. Que ninguém constrói nada na guerra, né? Você destrói. Os Estados Unidos se mantêm na base do medo, na base da opressão. E isso que eles fazem é a manutenção de um sistema decadente. O Império tá caindo. Nós vamos ver, repito, nós vamos ver isso? Não vamos. Precisa acontecer uma coisa muito disruptiva pra gente ver isso nos nossos tempos. Mas isso não vai rolar, tá? Isso não vai rolar. A China, em algum momento, querendo os Estados Unidos ou não, ela vai ultrapassar em todos os sentidos os Estados Unidos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos mesmo. A dialética materialista e histórica vê os dois ângulos, o de Marx e o de Schumpeter, ao mesmo tempo. É o que a China está fazendo, ao invés de ficar prisioneira da discussão bizantina soviética. A China foi além. A China foi além e ela literalmente faz o que a Mazzucato fala, né? Do Estado como um Estado empreendedor. E repito o que eu falei ontem na live de ontem, eu não tô falando empreendedor no estilo coach, né? Não é no estilo coach, de forma alguma. A Mariana Mazzucato é uma neo-schumpeteriana. Ela é uma neo-schumpeteriana. E ela fala de uma forma a dizer, o Estado ele tem que agir junto do privado, que vem toda dessa ideia de Schumpeter, de inovação e tal, que a gente já discute e que, repito, vou discutir em live temática na semana que vem, provavelmente. Luan, tem uma pesquisa recente que a geração Z não tem o patriotismo das gerações anteriores, tanto que os Estados Unidos está recrutando estrangeiros para forças armadas. Eu não fazia ideia disso. Vou até procurar saber, cara. Eu acho que é uma parada geracional, né? Eu vi o link do Quadrinhos Nessa Jeita, não sei se todo mundo conhece aqui, ele falando que... Por isso que sempre tem esse reforço dos filmes, né? De você fazer filme de propaganda de guerra. Eles reviveram o Top Gun, né? Com Tom Cruise. Fez de novo o Top Gun, né? O Top Gun Maverick. E disse que há, sei lá, uma porcentagem pequena, mas teve, de pessoas que, depois que o filme foi lançado, resolveram se alistar. É um esforço de guerra, né? É um esforço de guerra para você fazer com que essa nova geração ela sinta interesse por esse tipo de coisa. Family Pet Sintra. O Discovery fez 2 séries mostrando que na Inglaterra está tendo muito moradores de rua e mostrando as periferias. E 2 séries do Ed Stanford. Cara, eu vi também isso acontece. Não vi da Discovery nem nada, mas eu vi que tem muita gente falando isso da Alemanha. Que tem coisas acontecendo que não se via antigamente, né? O pessoal fala que tem ruas de Berlim que do nada tá tendo um morador de rua demais, assim, que você fica, o que é que tá rolando, né? O que é que tá rolando? Há uma movimentação que tem que ser estudada. Aí o João falou que vê muita gente falando que a Suíça é melhor que os Estados Unidos, né? E deve ser mesmo, João, com certeza, porque assim, e ainda mais, quanto menor for o país, mais fácil de gerir, né? Mais fácil de gerir ele, ainda mais se for um país rico. Eu tava assistindo o canal do comandante Robson e ele vinha alertando do perigo do Trump na América Latina antes dele ganhar
a gente já estava imaginando que com a decadência dos Estados Unidos, a ofensiva mais grave seria aqui na América Latina para manter sua zona de influência. Alexandre, e a gente viu que o cara não tá para brincadeira, né? E repito o que eu falei ontem, e algumas pessoas até trocaram as bolas e acharam que eu tava falando de uma forma geral na América Latina e Central, mas eu tava falando especificamente da América do Sul. Aqui, uma intervenção direta de você bombardear, bombardear já teve, mas você de ter uma invasão e sequestrar o presidente é a primeira vez na América do Sul. Aí eu lembro que o Alberto citou Panamá, né? E citou outros. Aí eu não, Alberto, o Panamá é da América Central, especificamente da América do Sul, só é foda, né? Entre aspas, apenas teve financiamento de golpe. Bombardeio teve, né? Por exemplo, o palácio lá do Allende, os caras meteram bomba, né? Mas meteram bomba pra o Pinochet ficar. Não foi tipo, foi lá, invadiu, sequestrou, entendeu? Aí a gente vê que o cerco tá fechando. O cara quer tocar o terror e isso vai ser constante. A gente tem que ficar de olho. Isso não é brincadeira, entendeu? Isso não é brincadeira. E a gente tem que ficar atento a esses sinais. Por isso que eu repito, isso não é sinal de força, isso é sinal de fraqueza. Parece ser um sinal de força, mas não é. Isso é tática de covarde. Isso é uma tática de covarde. Sabe o cara que faz bullying na escola? O cara é um covardão. Ele não consegue. O cara tem certas frustrações, não consegue certas coisas que gostaria de ter, e compensa isso na força física dele, xingando, lhe batendo, trazendo a influência que ele tem na turma para lhe atacar. Aonde que isso é demonstração de força? Isso é covardia, não é demonstração de força. Não é demonstração de força. De maneira alguma isso é uma demonstração de força. Isso é puramente uma demonstração de que, abre aspas, estamos com medo. Precisamos demarcar território, aumentar a zona de influência, como você falou aí, Alexandre. Por que eles citaram a doutrina Monroe? Basicamente disseram: América do Sul agora também faz parte da minha zona de influência, América do Sul é minha. Quem achar ruim, a gente pode fazer uma baguncinha. Não se esqueçam, lá quando eles foram citar, ele disse: o Maduro pode não ter sido o primeiro, né? Fiquem atentos. Basicamente ele disse: a gente pode fazer com qualquer um, tá? Fiquem atentos. Isso é coisa de covardes, não é coisa de gente corajosa não, tá? É você forçar a manutenção de uma coisa que você sabe que vai cair. Da mesma forma que Schumpeter dizia que o capitalismo vai cair de Maduro, né? Cair pelo seu sucesso. O ato falho, cair de Maduro é foda, né? Que vai cair por causa do seu sucesso, o esgotamento do seu sucesso. Os Estados Unidos, o capitalismo que ali está, ele vai cair pelo esgotamento do seu sucesso. E ele não vai conseguir fazer essa manutenção para sempre. A China é a União Soviética que chegou para ficar. É a União Soviética 2.0, sem as mesmas falhas, que consegue fazer mais coisas, que consegue prosperar, que consegue não tomar um golpe. A China não tá pra brincadeira. O que ela diz que vai fazer, ela vai fazer. E como aí vocês falaram, né? Acho que foi o camarada que falou. A China não tá muito preocupada em entrar em guerra. A parada dela é comércio. Ela tá esgotando a força dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo, do Norte global como um todo, pelo poderio econômico. É assim que vai acabar a hegemonia do grande capital. Quando isso acontecer, aí a gente pode começar a falar, a gente enquanto ser humano, porque a gente não vai estar mais aqui, né? Mas aí a humanidade pode começar a falar em o fim do neoliberalismo. Enquanto isso, só senta e chora, vai fazer mais o que, né?